Som, amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Eita glória. Boa noite, meu povo. Vamos colocar no nosso lugar. Hoje é a primeira quinta do ano, é isso? Primeira quinta do ano. Eita glória. Então significa que sempre temos 4 quintas cada mês. Vezes 12, se for 10, dá 40. Mais 2, 40. 48 quinta-feiras do ano. Eita, pastor, manda em conta. Vamos orar? Quem orou aqui hoje? Tem gente que não orou aqui hoje, não. Quem orou aqui hoje? Então, se você não orou, você tem a oportunidade de orar agora. Feche seus olhos. Faça uma oração de fé mesmo. Não abra apenas a sua boca, porque eu vou abrir minha boca. Não. Faça uma oração de fé. Fala, Senhor, eu estou aqui nessa noite e eu não vim entregar o meu pior ao Senhor, eu vim entregar o meu melhor. O meu melhor, minha adoração, o meu coração. O meu melhor, Senhor, são as palavras que vão sair da minha boca, porque delas procedem as verdades que estão dentro de mim. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de podermos ficarmos de pé diante da Tua presença, Pai. Senhor, eu sei que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer através de nós. Senhor, alinhe o nosso coração, alinhe o nosso espírito ao Teu. A nossa alma, Senhor, ela é gritante, porque ela é insaciável. Ela não se conforma em ser disciplinada, ensinada, moldada, trabalhada. Mas quando nós entendemos que o Teu Espírito é aquele que nos traz a sede de estarmos em Tua presença, de buscarmos a Tua face, ó Deus. É ela que nos impulsiona a Te honrar, a Te exaltar, a Te engrandecer. É o Teu Espírito em nossa vida que nos impulsiona a reconhecer que sem o Senhor nada podemos fazer. Então venha, nos dê alegria, e uma alegria constante, não momentânea. Não nos permita olharmos para o mundo e acharmos que somos deste mundo, porque a Tua palavra fala que tudo deste mundo vai passar, mas o que vai permanecer em nossos corações, em nossa mente, é a Tua palavra, porque ela é rema, ela é fruto, ela é vida. E ela é quem faz com que nós possamos ter a cada dia a motivação certa, o alvo e o objetivo certo ao qual nós devemos alcançar. Pai, nos dê força, nos dê coragem. Hoje é a primeira quinta do ano de 2026, onde nós estamos aqui para exatamente cumprir com a Tua palavra. Senhor, eu sei que falta-nos muito aquilo para fazermos. Eu sei que ainda falta muito para que nós possamos alcançar. Falta muito para que nós possamos trilhar as veredas da justiça. E tudo tem que ser porque nós te amamos. Não há obrigatoriedade em nossas almas, não. Mas há um amor, há uma paixão. E nós queremos chegar aonde o Senhor quer que nós chegamos. E nós queremos estar onde o Senhor quer que nós estejamos. Tira, Deus, toda a venda dos nossos olhos. Destampe os nossos ouvidos. Nos faça enxergar a plenitude do Senhor em nossas vidas. A graça do Senhor em nossas vidas. O amor do Senhor em nossas vidas. Senhor, o que o mundo pode acrescentar de paz e alegria em alma, se só o Senhor é quem tem a vida eterna. Só o Senhor que pode acrescentar nos momentos mais difíceis aquilo que eu mais preciso. Então venha nessa noite e fale aos nossos corações, alegre a cada alma e a cada homem, a cada mulher que está aqui nessa noite, que eles possam ter entusiasmo vindo do alto para as suas vidas, esperança daquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Glória a Deus, te louvamos, Senhor. Oh, aleluia. Adoro o Senhor nessa noite. É por isso que estamos aqui, para glorificar o teu nome, Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Pode entregar o louvor.
Jesus.
Só mais uma palhinha, vamos lá. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre. Mais uma vez, toda a igreja. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Aleluia! Você é um milagre de Deus? Quem é um milagre de Deus? Diga amém. Olha para o seu irmão e fala para ele: você é um milagre de Deus. Aí ele vai falar: mas por que eu sou milagre? Fala: porque Deus te escolheu em um ambiente que ninguém te dava valor. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer algo aqui nessa noite, e Deus até me colocou que eu tenho para falar domingo. E eu quero que você fique atento no que eu vou falar. Bem atento mesmo, porque esse mês de janeiro vai ser aquilo que nós vamos definir para destino dessa igreja. Então, o que você achar que você tem que ouvir daqui, pegue, porque é o destino dessa igreja. Você está aqui? Fala para esse irmão do seu lado: o destino dessa igreja vai ser revelado durante esse mês de janeiro. Então eu quero que você fique muito atento no que eu vou falar aqui. Eu quero que quem estiver aí atrás pode vir sentar, fica só uma pessoa, não tem problema. Eu quero que ninguém se apegue a nada do que esteja fazendo. Nada mais importante nesse momento do que a palavra. Nada. Nada. Quando eu falo nada, é nada. É mais importante nesse momento do que a palavra de Deus. Todas as vezes que nós viemos para um ambiente onde nós estamos indo para cultuar a Deus, entenda, você não está indo para um encontro entre amigos. Eu sei que esse momento a igreja é um encontro de irmãos. E nós estamos aqui para gerar comunhão um com o outro. Mas aqui é um lugar onde nós estamos para cultuar a Deus. Como corpo, como igreja, como irmão, como amigo. O intuito é esse. Toda vez que você fala assim: estou indo no culto, eu estou indo porque eu estou indo cultuar a Deus. O que é cultuar a Deus? É você expressar a Ele a gratidão de quem Ele é, o que Ele faz e daquilo que Ele fará em nossas vidas. Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Eu sei que muitos aqui trabalharam hoje. Quem trabalhou, diga amém. Amém. Alguns aqui trabalharam o dia todo. Alguns trabalharam no sol, outros trabalharam na sombra, uns trabalharam sem peso, outros trabalharam com peso, uns trabalharam pensando, outros trabalharam olhando, mas não difere a questão do valor que é o teu trabalho. Todos nós trabalhamos hoje. Então quero que você fique muito atento durante esses 30 dias que nós vamos ter aqui na igreja, as quintas-feiras, os domingos que nós vamos ter, até o dia do Avívanos, porque até no dia do Avívanos, eu estou com algo no meu coração. Eu quero, os Avívanos que nós tivemos, nós não colocamos nenhuma, como poderia dizer, não meta não, tema. Nós não colocamos nenhum tema, deixamos o tema livre. Mas esse ano eu quero algo, Deus tem me incomodado com algo e eu quero algo. Você é uma pessoa inteligente? Diga amém. Amém. Você é uma pessoa sábia? Diga amém. Amém. Você é uma pessoa que sabe o porquê que Deus te chamou? Diga amém. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida? Diga amém. Amém. Então veja que você é um ser que pensa, amém? Nós somos um ser escolhidos por Deus e Deus nos escolheu pessoas que pensam, inteligentes. E se você tem algum problema, eu tenho certeza que maior que seja o seu problema, Deus ele sempre teve e sempre estará disposto a fazer um milagre acontecer. Aquilo que não está em seu alcance é impossível, Deus faz. Aquilo que está em meu alcance e seu alcance é que eu e você façamos. Isso é uma responsabilidade nisso. O que eu quero trazer nessa noite é exatamente sobre isso. MDC, um chamado que Deus tem para a nossa vida.
Qual o chamado que Deus tem para essa igreja? Eu não sei, mas eu como pastor, eu entendo que o meu chamado é um chamado de vida e não de morte. Deus não chamou para me ver a morte, mas para viver a vida. Alguém aqui quer morrer hoje? Diga amém. Então significa que se você não quer ver a morte hoje, é porque você tem planos e propósitos para a sua vida. Todos nós temos planos e propósitos para a nossa vida. Eu tenho essa mensagem, eu sei que essa mensagem vai mexer ao seu coração, talvez vai abrir o seu entendimento daquilo que essa igreja tem como sonho, como propósito de vida, não só para você, mas para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Talvez você está sentado aí no seu lugar e você se sinta como alguém que não tem algo a fazer ou algo a oferecer no reino de Deus. Eu falo para você, você já está inserido no corpo e você faz parte deste corpo, e ao fazer parte desse corpo, não tem como você ser um membro de certa forma inútil ou sem valor, porque todo membro de um corpo, se ele tem vida, ele precisa se envolver. Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Então, nessa noite eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Paulo, ele encontra ou ele gera uma igreja em Coríntios. Coríntios era uma cidade bem sucedida, um povo bem sucedido, um povo de conhecimento pleno, mas também um povo de muita necessidade. E essa igreja ela foi fundada em um ambiente onde Paulo teve a oportunidade de expressar a grandeza do seu Cristo, Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, para alguns como maldito, para outros como Salvador, e aquele que veio para trazer a comunhão entre o homem que estava nas trevas para a sua maravilhosa luz. E Paulo, quem sabe, conhece, sabe que Paulo, ou Saulo, ele era um perseguidor de crentes cristãos. Ele era um cara que conhecia a palavra de Deus, mas tinha um problema muito sério com Paulo. Paulo era um cara que não tinha sabedoria. E além de não ter sabedoria, ele era um homem que não tinha uma comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. Então Paulo, quando ele tem esse encontro com Deus, a vida dele muda, o pensar dele muda, o caminhar dele muda. Tudo na vida de Saulo, que agora se tornaria Paulo, muda. Tudo, totalmente tudo. Ele agora vai ter que falar de um Deus que ele cria, mas que ele não tinha experiência. Ele agora vai ter que vivenciar os milagres de um Deus que ele, ao invés de contemplar a grandeza desse Deus, ele impedia e até mesmo executava a morte daqueles que falavam do reino desse Cristo Jesus. Então veja que era um homem totalmente natural e não tinha nada de comunhão espiritual com Deus, mas conhecia muito bem a palavra de Deus, conhecia muito bem os preceitos da palavra de Deus. E o que eu quero trazer nessa noite é exatamente isso. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o que Paulo fez com essa igreja chamada Igreja de Coríntios. Porque essa igreja ela não acabou. Você pensa que a igreja acabou? Ela não acabou. A igreja é a extensão daquilo que um dia ela começou. Você está me entendendo? Amém. A igreja ela é a extensão daquilo que um dia, ou como um dia ela começou. Diz que a igreja ela começou de casa em casa, quando os discípulos deram início a ela. E dali ela se estendeu por toda a cidade, por todos os povos, por todo o mundo. Estamos hoje aqui porque alguém começou uma igreja na casa de alguém. Amém. Você está entendendo, meu irmão? Alguém começou uma igreja na casa de alguém. E essa palavra, ela não se reteve naquele ambiente. Ela foi além. Mas o que essa igreja gerou de tanta mudança que parece que hoje ela não gera mais? Nós vamos entender que o que Paulo está fazendo aqui com a igreja de Corinto é exatamente o que muitos hoje estão vivenciando em algumas igrejas. Ou talvez o que nós estamos vivenciando hoje na MDC. Então eu quero que você pegue esse time durante esses 30 dias, abra a sua mente, abra o seu entendimento. Talvez durante esse tempo todo que você está aqui na MDC, o seu questionamento é: por quê? A resposta de Deus é: para quê? Porque por quê a gente sempre vai querer uma resposta que é unicamente aquilo que nós desejamos. Para quê é quando Deus tem algo que Ele quer fazer em sua vida e você quer que Ele faça do seu jeito. Então atente a tudo que eu vou falar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração. Quem achou a palavra, diga amém. Meu óculos está aí? Pega aí. Estou enxergando, mas está tudo muvucado ali.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Será que Deus tem um crescimento para essa igreja? Quem acredita nisso? Será que Deus te colocou nesse ambiente apenas para você ser alguém com um número? Que número é o meu? 22, pronto, só isso. Será que Deus ele não quer agregar algo a mais na sua vida do que apenas você ser uma pessoa que frequenta um lugar que se diz ser religioso, se a própria religião ela precisa estar dentro de você? Então esse contexto do que a igreja de Corinto viveu foi isso, ela foi fundada, e foi muito bem fundada, mas durante um tempo essa igreja ela perdeu os princípios e os valores daquilo que ela foi criada para propósito. Você está aqui? Eu quero que você volte somente para cá. Eu sei que talvez alguns aqui estão com a mente longe. Essa igreja foi criada para um propósito, mas no decorrer do tempo ela perdeu o foco, ela perdeu o time, ela perdeu o propósito ao qual ela foi criada. Quando me refiro à igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Eu não estou falando de uma igreja como se fosse um galpão, um salão, não. Toda vez que nós nos referimos como igreja, parece que a gente quer se isentar e falar assim: não, a igreja é o pastor, não, a igreja é o louvor, não, a igreja é a intercessão. Não, a igreja somos todos nós. Então bata assim no seu peito e fala: eu sou a igreja do Senhor. Então Paulo se vê agora com um problema, porque Paulo ele tinha que sair para outros lugares, enquanto outros lugares que ele estava preparando outras igrejas, essa igreja ela ficou, e ela ficou ali sendo cuidada. Perceba que essa igreja de 1 Coríntios ela não tinha ainda um pastor, mas ela tinha pessoas que do início começou algo com amor, e no meio do caminho, ou no meio do caminhar, eles perderam esse amor, e começaram a olhar, deixar de olhar para o alto, e começaram a olhar para baixo, para o lado. Começou a olhar um para com o outro, começou a olhar para as coisas muito mais naturais, começou a olhar para as coisas muito mais pessoais, e eles perderam a conexão daquilo que foi no princípio, que foi começado e estabelecido pelo Reino de Deus em Cristo Jesus. E eles começaram a olhar, deixar de olhar para o alto e olhar para as pessoas, começaram a olhar para a grandeza da igreja, começaram a olhar para as dificuldades, começaram a olhar para o irmão, começaram a olhar para o pecador, e eles começaram a separar grupos. Existiam aqueles grupos que eles eram os ricos, existiam aqueles grupos que eles eram os pobres, e começou aquela, sabe, aquele problema que a gente já sabe que toda igreja. Só que Paulo ele tem um discernimento de espírito, e ele fala: eu preciso resolver isso. Tem coisa em nossa vida que a gente precisa resolver, sim ou não? Se você não resolve, ninguém vai resolver por você. Eu vou ensinar uma coisa para você. Tem problemas em nossa vida que se você não resolve, ninguém vai resolver por você. Enquanto você fica esperando que alguém faça por você, escute o que eu vou falar. Se fizer, vai fazer errado. Por quê? Porque a responsabilidade foi dada a você. Então Deus colocou você, permitiu que você saísse da sua casa e trabalhar. Ele te deu um trabalho. A responsabilidade de trabalhar é da empresa, é do patrão, é do chefe. De quem é? Se você não trabalha, então eles vão fazer o quê? Te dar um salário, e muito bem pago. Não, eles vão fazer o quê? Então o problema não é da empresa, do patrão, do chefe. O problema é o reino de Deus. Não é diferente. Porque quando Cristo me chamou, quem decidiu ouvir e escutar foi alguém. Me impulsionou a isso? Alguém me forçou a isso? Alguém colocou uma arma na minha cabeça para isso? Não. Agora entenda que quando Cristo me chamou, eu vim por amor, porque houve uma revelação do Espírito de Deus em minha consciência. Eu não vim aqui com alienado. Eu não cheguei aqui, vamos orar por ele, porque ele deve ser um demônio. Ele babei pelo lado, enche o demônio, enche o caveira, e daqui a pouco, quando
quando oraram, o demônio foi embora e está tudo bem resolvido, e eu decidi ficar na igreja porque houve um processo na minha vida. Não, tudo bem que algumas pessoas passaram por um processo difícil, mas todos nós decidimos estar diante do Senhor Jesus, servindo a Ele, no reino dele, por amor. Amor. Você não está aqui por obrigação, por obrigatoriedade. É por amor. Houve um chamado de Deus, você aceitou esse chamado e por amor você falou: sim, Senhor, eis-me aqui. Você está aqui, meu irmão? Amém. Só que quando foi no início estava tudo bem, estava ou não estava? No início você não via problema, via? No início você não via o problema do irmão, via? No início você não via fofoca, via? No início você não via contenda, via? Você não via nenhum defeito. Por que você não via? Olha para o seu irmão e fala para ele: porque os seus olhos estavam olhando para o alto. Os nossos olhos estavam para o alto. E quando os nossos olhos estão para o alto, entenda, meu irmão, não há nenhuma dificuldade para aqueles que creem em Cristo Jesus. Não há dificuldade. Porque se você pegar o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eu vi lá em casa e eu achei muito interessante isso. Paulo, todo o tempo, ele fala: a minha vida foi dada a Cristo. E não importa o que eu estou vivendo. Ele tem momento que ele fala assim: olha, mesmo passando fome, necessidade, mesmo enfrentando frio, mesmo enfrentando naufrágio, mesmo enfrentando as piores dificuldades da minha vida, eu não perdi o objetivo ao qual eu fui chamado, que é olhar para o alto e saber que Cristo Jesus morreu na cruz por mim. Então Paulo não tinha tempo de olhar para o lado, irmão. Paulo não tinha tempo de olhar para o irmão se estava torto, se estava errado. Agora, uma coisa Paulo tinha: ele cuidava da igreja como a própria noiva do Senhor. A pergunta que eu faço para você: quando nós estamos diante desta noiva, que nós somos a noiva de Cristo, você está aqui, meu irmão? Essa noiva, ela está adornada, ela está pronta, ela está preparada. Olha, ela está apenas, tipo assim, não demorou para vir, então vamos aproveitar. E como nós podemos aproveitar? A mesma que nós estamos a um proveito. Como tem tanta coisa a ser feita, a gente pode fazer do jeito que a gente gosta. E eu falo que isso foi um grande problema para a igreja de Corinto, porque eles fizeram o que eles estavam gostando e não o que o Senhor esperava. Só que lembre-se que Paulo era um homem chamado e escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus? Amém. Então o tema dessa mensagem é: chamados para crescer, não para competir. Porque se tem uma coisa que o homem carrega no seu coração, é algo chamado competição. Eu não sei se vocês viram agora antes do culto aqui, cada um aqui quer sair melhor numa foto. Uma se entorta para um lado, outra se entorta para outra, outra estica para um lado, outra estica para o outro, porque cada um quer sair melhor. Se perguntar para as três, fala assim: você viu como ficou minha foto? Cada uma delas vão dar um palpite sobre a sua foto. Porque existe dentro do homem essa competição. Nós tentamos esconder isso, mas dentro do coração do homem, quando ele não consegue controlar isso, há uma competição. Ele quer competir até com Deus, você sabia disso? O homem, ele chega até num certo ápice da vida, que ele quer competir até com Deus. Nirode era um homem que foi escolhido por Deus. Amém? Você sabe que Nirode foi um homem escolhido por Deus? Foi. Para quê? Para construir algo que ele nem sabia o que seria, mas ele tinha um foco, um objetivo. Todo homem que tem um foco e um objetivo para a sua vida, é porque Deus permitiu. A Bíblia fala que nada do alto é realidade se não for vindo do Jesus. Está lá sendo julgado e fala assim: tu tens poder, este poder que tu tens só é teu, porque o meu Pai lhe deu a permissão para que você tenha. Você está entendendo, meu irmão? Então, Paulo agora se identifica com essa igreja. Capítulo 1, versículo 3 fala assim. A gente vai dar uma pincelada nos textos aqui, tá bom? Veja o que Paulo descreve no capítulo 1, no verso 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Vamos pensar no versículo 1.
capítulo 3, desculpa, falei 1:3, né? É 3:1. 3:1. E eu, irmãos, 3:1, capítulo 3, versículo 1, de 1 Coríntios. Aí? Isso aí. E eu, irmãos, não vos pude falar com espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, fala inveja, fala de novo, inveja, contendas, fala contendas, e decisões, e não sois porventuras carnais, e não andeis segundo os homens. Olha o versículo 3, como ele é bem claro. Ele falou: irmão, há entre vocês invejas, contendas, decisões. Mas por que há? Porque ele deixou bem claro no versículo 2: com leite vos criei, não com. Põe na NVI, que eu acho que ela vai dar um toque nesse versículo. Dei a vós leite e não alimento sólido, pois vocês estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Eu vou tirar esse óculos, eu preciso olhar para você. Escute, olha aqui para mim. Eu sei que o grande desafio de uma igreja não é apenas ter você aqui dentro, mas é fazer que você, alguém aqui em Cristo, quer que você seja. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas chegam num ambiente como esse, elas não veem o problema da igreja. A igreja, ela não tem problema. O problema sou eu. Bata o peito e fala: o problema sou eu. Por que a igreja não tem problema? Porque a igreja, quando ela é santa, ela é levantada por Cristo. Mas quando ela é carnal, ela é levantada por você. Como assim, pastor? Só te explicar então, para que você entenda. Havia uma situação aqui meio que fora do comum. E essa igreja, ela está vivenciando uma carnalidade ao ponto que Paulo consegue perceber. E ele fala: não pude falar com espirituais, mas com carnais. Ou seja, Paulo está falando: eu não posso falar de algo espiritual se vocês ainda estão incontentas, invejas. Vocês ainda estão olhando para as coisas que são naturais, esquecendo daquilo que é espiritual. Ô meu irmão, posso falar uma coisa para você? Nessa igreja tinha dança, nessa igreja tinha louvor, nessa igreja tinha intercessão, nessa igreja tinha diácono, nessa igreja tem tudo que toda igreja tem, mas ela estava sendo a igreja carnal. Por quê? Porque eles tinham e faziam tudo porque achavam que aquilo era bom para, mas o coração deles não estava alinhado ao coração de. Acho que você está entendendo onde eu quero chegar. Sabe, o grande problema nosso é isso. As pessoas, elas vão chegando na igreja, a gente quer dar o braço, quer dar a perna, quer dar tudo. Não, porque se a gente der alguma coisa para essa pessoa fazer, a gente vai conseguir prender essa pessoa vai ser útil. Não, as coisas não funcionam assim. Se primeiro essa pessoa não tiver o amor dela para com Deus sendo genuíno, tudo que der não vai ter valor. Porque fazer por fazer até o mundo faz. E faz melhor do que nós, você sabia? A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Prudência significa, eles sabem fazer o seu para não ter que errar. Você está aqui, meu irmão? Amém. Então nós estamos dentro da igreja, cada um preocupado com uma coisa. Por que você está vestido assim? Por que você falou comigo assim? Por que eu não posso dançar? Por que eu não toco? Por que eu não prego? E a gente vê essa confusão generalizada. É um falando mal da vida do outro, é um cuidando da vida do outro, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo fazer melhor do que o outro. E eles perdem a visão que é do alto e começam a ter uma visão que é carnal. E aquilo que muitas vezes destrói a vida do homem é quando ele olha e para de olhar para Cristo e olha para aquilo que é natural. Ele perde a sensibilidade, ele perde a comunhão, ele perde o time daquilo que Deus tem para fazer, que é muito maior do que aquilo que o homem pode fazer nessa terra.
envolvido com nada, porque se estiver envolvido é fofoqueiro. Você já é fofoqueiro só pelo fato de você não estar. Porque quando você se isola, você está querendo ser mais do que Deus. Se você não está, meu amado, envolvido porque você acha que é melhor, você é pior do que aquele que está fazendo. Posso ouvir um amém? Eita, pastor, mas era um culto profético, cheio da unção, cheio do poder. É palavra. A igreja só cresce quando ela é curada. A igreja só anda quando você entender que você não pode andar do seu jeito, porque aqui existe um corpo, aqui existe uma família. Família que anda desestruturada não chega a lugar nenhum. Nenhuma empresa prospera se todo mundo quiser fazer dela do seu jeito. Não, eu não vou pagar a conta hoje, eu vou deixar. Não, o patrão falou que é para pagar. Não, mas o patrão não manda aqui, quem manda aqui sou eu. Como é que essa igreja vai crescer? Essa empresa? Onde é que uma casa cresce se um homem anda com mentira dentro de casa? Fala para mim. Como que ela prospera se o homem não sabe lidar com finanças dentro de casa? Fala para mim. Então, meu irmão, como que uma casa cresce se a mãe não tem autoridade sobre os filhos, se o pai não tem autoridade sobre os filhos? Como essa casa vai crescer? Me explica, Marcos. Se uma casa que é natural, ela não cresce. A Bíblia, o próprio Jesus fala assim, ó, o reino do inferno, se ele tiver confusão, ele não prospera, ele não cresce, ele não avança. O reino do céu é diferente, meu irmão. Então eu tenho notícia para você que até hoje tentou fazer do seu jeito. Os teus dias estão acabando. Porque não vai ter espaço para você aqui mais. Vai ter espaço para nós. Eu vou repetir com amor. Não tem espaço para eu, tem espaço para... Fala para o seu irmão, aqui não tem eu, aqui tem nós. Ah, mas eu tenho um temperamento, muda. Ah, mas meu jeito é esse, muda. E se você não quiser mudar, problema seu, viva do seu jeito. Mas não vai ser exemplo para um cristão dentro da igreja. Porque quando as pessoas chegam, elas querem ver um cristão convertido, lavado pelo sangue, remido, cheio de paz e de alegria, para que possa converter o coração de outros. Entendeu, Gabriel? Não tem outra forma. Mas a igreja, ela estava vindo de uma forma carnal. E Paulo deixa bem claro, eu não pude dar alimento só porque vocês ainda estão sendo alimentados com leite. E o que é carnalidade? Entenda que carnalidade não é andar em pecado. Eu vou ensinar para você aqui o que é carnalidade. Carnalidade é quando você deixa de olhar para cima e você começa a olhar para baixo. E Paulo fala que os nossos olhos têm que ser santos. Amém? O nosso ouvido tem que ser santo. Amém? A nossa boca tem que ser santa, amém? Então significa que o meu proceder com você tem que ser? Fala para o seu irmão, tem santidade em você, meu irmão? Então seja a expressão viva da presença ou da glória de Deus aqui. Agora você só quer ser crente aqui na igreja, mas chega lá na sua casa você não é crente. Chega no seu trabalho, você quer ser crente na igreja, mas chega no seu trabalho você não dá o testemunho de vida. Você ainda continua sendo uma pessoa caloteira, mentirosa, arrogante, prepotente. Você não sabe andar com a verdade. Como que você vai convencer alguém que está se convertendo se você ainda continua sendo uma criança, um menino? O menino precisa de cuidados. O menino precisa ser amamentado. O menino não tem sustentabilidade para poder dar início a uma vida séria. Eu ainda vou até além. Nem para namorar está pronto. Eu não sei como é que tem pai e tem mãe que libera meninos para namorar. Aí quando esses meninos fornicam e fazem o que não deve, a culpa é de quem? Do pastor. Não, é do Marquinhos e da Carol, porque são os líderes de jovens. Não. A culpa é do pai e da mãe, porque são meninos. E eu falo com amor, eu não falo isso com raiva. Porque está faltando maturidade nessa igreja. Está faltando a gente entender que os nossos olhos nunca deveriam ter saído do alto e voltado para baixo. Paulo ele escreve ali dos membros e ativos daquela igreja. E olha o que era mais interessante: gente que servia, mas ainda não tinha crescido. Gente que servia, mas ainda não tinha tido maturidade. A mente da pessoa, eu não sei como é que um irmão dentro da igreja consegue ter confusão com o outro. Eu não sei como é que o irmão dentro da igreja não perdoa o outro, meu irmão. Se a Bíblia fala que se você não perdoa, você não é perdoado. Não me explica. Eu queria que alguém viesse aqui e tentasse abrir minha cabeça com uma machada e colocasse dentro da minha cabeça que o irmão pode andar com a cara virada para o outro.
E se tu errou, meu irmão, seja nobre, tenha dignidade. Chega no irmão e fala para ele: meu irmão, eu errei, me perdoa, porque eu errei com você. Agora você erra, fica com essa cara de bolacha, como é? Traquina, duas cores. Na igreja a marronzinha, no mundo é a branquinha. Aí você quer que Cristo se manifeste como? Como você quer que a igreja cresça, meu irmão? A MDC. Sabe o que eu mais escutei ano passado? É da igreja. É da MDC. Aí eu falei: e o que eu tenho a ver com isso? Porque eu estou fazendo a minha parte. Se a pessoa não dá o testemunho para mim, é dela. O que eu tenho a ver? Mas depois eu parei para pensar. Eu falei: eu tenho tudo a ver. Por quê? Porque está faltando ensinamento. Está faltando clareza. Eu não vou subir só nesse altar para falar que você vai receber, que você vai ser abençoado, se também eu não formar em você o caráter de Cristo todos os dias. Se nós não formarmos o caráter de Cristo na nossa vida, nós não vamos chegar à maturidade de um varão formado e perfeito para a glória de Cristo. Então as pessoas vão passar por essa porta, vão chegar aqui dentro, quando elas vão vir, porque elas querem receber Cristo, como já aconteceu. Eu já vi muita gente entrando nessa igreja, mas já vi muita gente indo embora por conta de pessoas que não estavam preparados para trabalhar nessas vidas, por causa de fofoca, disse que me disse, por causa de inveja. Eu canto melhor, eu danço melhor, eu sei lá, é tanta coisa que a gente até... Aí tem aqueles que, como eu falei, acham melhor, porque se você não está junto para fazer, não, pelo menos eu não me envolvendo, porque você continua sendo carnal. Cristo, ele estava no meio de todos, se envolvendo com todos. E sabe qual era o papel de Cristo? Mostrar que o amor do Pai estava nele. Quando onde Deus está em minha vida e em sua vida, meu irmão, ninguém segura você. Você está aqui? Eita. Fala para esse irmão: se segura, irmão. Se segura, porque está apenas começando. Primeiro ponto que eu quero detalhar aqui nessa noite, para deixar bem claro. Primeiro ponto: a falta de maturidade espiritual. Isso é uma coisa que atrapalha, sim ou não? Porque nós estamos acabando de ver aqui que tinha ciúmes, tinha contendas e tinha reações carnais. Sabe o que é reação carnal? É quando a espiritualidade foi embora e o que restou? Carnalidade. E sabe o que é carnalidade? Nem sempre é quando você vê o contexto da espiritualidade junto com a carnalidade. Você pode ser espiritual nesse ambiente, mas você pode ser carnal fora desse ambiente. Você entendeu, irmão? E sabe o que é interessante? Essa carnalidade faz com que você se ofenda fácil. Essa carnalidade faz com que você não suporte a correção. Essa carnalidade, ela é muito mais uma reação de emoção do que você acha, do que o que Deus quer. Porque quando nós entendemos que o que Deus quer é bom, é perfeito, é agradável, você não se importa. Por que você não se importa? Porque se alguém está excluindo a tua vida, é para o teu. Só que hoje é difícil você ver as pessoas aceitarem isso como bom. Elas sempre olham para o lado contrário. Olha, está falando isso porque quer o meu mal, está falando isso porque não quer o meu melhor. Sabe, você inveja do meu ministério, inveja do meu show. Irmão, acorda para a vida. Porque enquanto nós estamos tentando se ajustar, o inferno já está bem ajustado. Está enganando muita gente, está levando muita gente para lá. E eu vou falar uma coisa para você, posso? O inferno não está fora não, o inferno está aqui. E onde é que ele está, pastor? Na mente e corações, que muitas vezes não está debaixo do princípio de obediência. Porque quando você não obedece, a primeira coisa que existe na sua vida é o princípio de rebeldia. Olha para esse irmão e fala: você não tem cara de rebelde, você tem cara de crente. O rebelde é assim, ele nunca demonstra que ele é rebelde. Sabe por quê? Porque o rebelde, ele te trai pelas costas. Como? Ele não faz o que você pede, ele questiona, ele murmura, ele fala mal de você para os outros.
E quando ele tiver que trair, não trai por muito, é por pouco, é por 30 moedas de prata. Ame a igreja que o Senhor te colocou. Vista essa camisa e fala assim: eu faço parte da MDC, porque quero ter um povo de Deus. E como que esse povo é de Deus? Tem um povo que ora, porque nós vamos orar. Tem um povo que jejuma, porque nós vamos jejuar. Tem um povo temente a Deus, nós vamos ser temente a Deus. Tem povo assim, meu irmão? Eu estou falando que você não recebe, mas amém. Vou repetir. Lá naquela igreja tem um povo que ora. Amém. Tem um povo temente a Deus. Amém. Tem um povo que ama a Deus. Amém. E como que eles vão saber disso? Por favor, mas não, pastor. Nossas ações. Agora está dentro da igreja. Faz tudo, mas não tem o principal. Porque o amor é a primeira coisa que você tem como prova de amor, é sacrifício. Fazer o que gosta não é sacrifício. Repita comigo: fazer o que eu gosto não é sacrifício. Prova de amor é quando toca naquilo que eu amo. Não dizima. Tem gente que trabalha aqui esse dia, sempre está aprendendo: pastor, essa pessoa trabalha, tem salário, só está dando dízimo disso. Eu falei: e aí? É a prova que não tem amor. O termômetro do teu amor para com Deus é quando você parte com sacrifício, porque até está aqui é sacrifício. Trabalhar o dia inteiro, acordar 4 horas da manhã e estar aqui hora dessa, é sacrifício ou não é? É sacrifício. Mas isso é um dos sacrifícios. Mas tem um sacrifício que quando toca é na finança. Tocou na finança, a pessoa não é fiel, não tem amor. Aprenda isso, pastor. Pastores dessa igreja. E não adianta dar cargo, não adianta dar posicionamento. Não tem que dar. Por que não tem que dar? Porque no dia que falar assim: olha, vamos bater com o sacrifício, é o primeiro a questionar. São os primeiros a falarem não. Então como que eu vou para um deserto, atravessar um deserto em busca de uma promessa, se tem uma grande parte falando assim: será que Deus vai? Será que Deus está aqui? Será que Deus vai cuidar da gente? Será que Deus vai prover? Não, meu irmão. Se você já não criou antes de sair, o deserto não vai te permitir continuar em caminho da promessa que Deus tem. Demorei para entender isso, mas é a verdade. E eu não quero gente, eu não quero andar com gente que não tem compromisso com Deus. Como? Como que essa igreja vai crescer se o teu compromisso com Deus é vácuo? É aparência? É só pelo que você deseja oferecer? Não tem como. Se não tem sacrifício, não tem amor. Se não tem sacrifício, não tem promessa. Se não tem sacrifício, Deus não vai nos permitir chegar naquilo que Ele tem preparado para nós. Aí você acha que essa igreja chegou porque alguém não sacrificou? Você está enganado. Ela só está de pé porque tem gente sacrificando por ela. Você está entendendo, meu irmão? Não é falta de unção, meu irmão. A falta de maturidade não é falta de unção, porque a unção Deus já derramou. A unção Deus já deu de graça. A falta de maturidade não é falta de dons, porque tem gente que tem dons aqui dentro, mas não tem maturidade. Tem gente que tem o chamado para aquilo que está fazendo, mas não tem maturidade. Deus não edifica sobre base infantil. Deus nunca vai edificar algo sobre base infantil, sobre alguém que não está preparado. Pode ver, tudo que se dá para alguém que não está preparado não progride, não avança. Estou certo ou estou errado? Se você coloca alguém num cargo que a pessoa não está preparada para exercer aquele cargo, ela vai terminar abrindo mão. Aí você vai falar: é culpa do líder. Não, é culpa daquele que não pegou aquilo com responsabilidade e cuidou com excelência. Isso é, escute aqui que eu vou falar, isso é em todos os aspectos da sua vida, meu irmão. Se você não cuida bem do seu carro, olha, imagina, se você não cuida bem do teu carro que você dirige, deixa aquele lixo. Se você só lava ele uma vez por mês, se isso para você é um benefício que você não cuida, imagina o reino de Deus. Se você não cuida daquilo que Deus colocou nas suas mãos, que foi o teu trabalho, você chega atrasado, qualquer hora, faz de qualquer jeito. Imagina das coisas do reino de Deus.
E olha que eu estou falando de algo que você recebe, é remunerado. Imagina nas coisas de Deus. Nossa, vocês estão tão sérios hoje. Eu sou chato na minha casa. Eu falo que nós temos 24 horas no dia. E se nós não aproveitarmos o dia, a noite não serve para nada. Para que serve a noite? Olha, seu irmão, fala para ele, para que serve a noite? Mas você é teimoso em querer trabalhar à noite. Porque acha que à noite, se você começou aqui e trabalha à noite, você vai render o serviço. Tolo. Tolice. Porque Salomão falou assim, isso é tolice. Nós temos o dia inteiro, das 5 até as 6, que hoje até 7, 6 e meia, 7 horas ainda está dia, para aproveitar o dia. E aproveitar de que forma? Você pode trabalhar, você pode visitar, você pode se cuidar, você pode cuidar da sua casa, você pode cuidar dos seus filhos, você pode passear, você pode ir para um parquinho, você pode fazer tudo durante o dia. É ou não é? Mas a gente acha que o dia ainda é pouco para a nossa vida. Sim ou não? Ele só é pouco porque a gente não sabe administrar. Até o tempo que Deus nos deu é bênção. E tem gente que não sabe administrar. E sabe o que a gente faz? Quando não faz o que deveria fazer hoje? Deixa. Quando você não faz o que deve fazer hoje, você deixa? Amanhã. Eu falo para amanhã. Amanhã chegou, e aí? O que você deveria estar fazendo no amanhã deveria ter sido feito ontem. Você perdeu. Você está aqui, meu? Amém. Então essa igreja, ela tem tudo para avançar, ela tem tudo para crescer, mas ela precisa ter maturidade espiritual. E como ela vai ter maturidade espiritual? Ela precisa entrar num tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de palavra. A única forma de mudar o coração do homem é mediante a palavra. Espera aí. Como que você quer ser um crente espiritual se você não pega nem na Bíblia para ler? Aí você quer questionar o que o pastor está fazendo? Aleluia a Deus. Não precisa dar dízimo à fé. Mas que base você está falando isso? Não preciso ser certinho. Mas que base você está falando isso? Não preciso ganhar alma e cuidar de alma. Mas que base que você está falando isso? A Bíblia já se delira. Capítulo 25, versículo 26. É mesmo? Aí cria aquele monte de crentes cheio de achismo dentro da igreja. Cada um acha de um jeito, cada um pensa de uma forma. E aí, cada um com pensamento, cada um com ideia, a gente não chega a lugar nenhum. Onde a igreja deveria estar avançando, ela para e cria-se um monte de problemas. Esses problemas somos nós. Olha sorrindo para a pessoa do teu lado e fala assim: muitas das vezes, o problema da igreja não crescer é meu e céu. Estou certo, Marquinhos? Você acha que Deus te fez para ser fecundo? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Ele falou: crescemos e Jesus olhou para os discípulos e falou assim: olha, vão e preguem o evangelho. O desejo dele nunca foi assim: vão e curem. Não, ele falou: vai e preguem. Pregar o quê? Boas novas. Que boas novas? Das quais vocês estão vivendo. A intenção nunca foi milagre. A intenção nunca foi multiplicar pão e peixe. A intenção nunca foi trazer ouro e prata na terra. A intenção foi: o reino precisa ser levado como um testemunho vivo, através de vocês, para a vida de outros. Mas a gente chega no tempo que a gente estaciona. A igreja de Coríntio estacionou e começou a olhar os problemas um dos. Segundo tópico, a falta de compromisso com a igreja. Eles começaram a olhar tanto para os outros que eles esqueceram uma coisa: a igreja começou a desandar, porque o que deveria estar sendo feito não foi. Os pontos que deveriam estar sendo trabalhados não estavam, ou seja, abriram mão. Vamos suponhamos, né? Lá tinha os casais para trabalhar, ninguém estava trabalhando. Lá tinha, hoje se tivesse, estava trabalhando, mas daquele jeito, sabe? Sabe daquele jeito? Estou aqui, como? Fazendo, que jeito? Daquele jeito. Você está entendendo? Lá tinha, talvez a intercessão tinha, mas como estava sendo feito? Daquele jeito. Então eles começaram a abrir mão
do ministério que era a igreja, e eles começaram a olhar um para o outro, gerar conflito entre um outro, gerar divisão entre o outro dentro da igreja, e tudo que deveria ser feito foi feito de qualquer jeito. E aí, quando se abre mão, entenda, não estou falando que você abriu mão do que você está fazendo, entenda, mas não adianta você fazer só o seu, e quando você vê alguém que está fazendo errado, você não tem um amor para chegar lá e falar: irmão, está errado. Ah, mas essa pessoa não vai gostar, pastor. O problema é dela ou é dele. Porque a Bíblia fala que quando você tiver que exortar um irmão, exorte com amor e com sabedoria. Chegue e fale. Fala: irmão, você está errado. Não é desse jeito. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Entendeu, pastor? Não é assim. Entendeu, gente? Ah, mas eu não vou falar que se essa pessoa não vai gostar. O problema é dela. Já demonstra que ele é um rebelde ou uma rebelde. Não anseia a mudança. Porque quem quer mudança, recebe aquela palavra e muda. Por quê? Porque foi lançada com amor, não foi lançada com ignorância. Agora, quando você vai falar com ignorância, aí você só tem a perder, meu irmão. A Bíblia fala que um espírito quebrantado suscita paz, mas uma alma iracunda suscita guerra. Meu irmão, isso é exemplo. Então a igreja, ela precisa avançar. A MDC, ela já era para estar longe, mas ela não está longe, não é porque a igreja não tem a oferecer. Tem, mas a liderança ainda precisa aprender muito, amadurecer, porque nós somos vistos como testemunho vivo. Ô irmão, você é visto como testemunho vivo. Sabe como essa igreja vai crescer? Pelo seu testemunho. Tu está esperando que alguém vai entrar por essa porta aberta? Não, você é a carta viva, escrita e prescrita como testemunho de Cristo em sua vida. Só tem uma maneira da igreja crescer: relacionamentos. Me mostra outra maneira da igreja crescer. Não, pastor, vamos abrir a porta e vamos trazer um monte de cantor para cá. Para quê? Eles vão entrar, depois saem, depois nunca mais volta. Vocês estão aqui? Então qual é a maneira da igreja crescer? Relacionamento. Repita comigo: relacionamento. Agora, se você é uma pessoa que se relaciona mal, como que as pessoas vão vir? Se as pessoas não enxergam Cristo em sua vida, como que elas vão chegar aqui nesse ambiente? Nos faltam muito. E eu estou falando isso como um pai, não como alguém que está aqui como um ditador, um sargento. Não, eu estou falando isso com amor. Porque eu quero ver essa igreja crescer, mas ela só vai crescer quando a liderança dessa igreja. Quem é membro dessa igreja aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos aqui? Levante a mão. Quando você não entender que você foi levantado nesse lugar para ser testemunho vivo por onde você passa, essa igreja não vai mudar. Eu não quero ter uma igreja de espetáculo. Porque nós poderíamos colocar um robô ali na porta. Aí ia passando um monte de mãe e falava: nossa, que legalzinho, vamos levar um menino lá. E os meninos vinham, daqui a pouco colocava mais outro peru fazendo pirueta aqui dentro. E eles iam gostar, ia ou não ia? Até um tempo. Depois eles iam perceber que aquilo não tem eficácia em sua vida, porque a vida deles continuaria a. Eu pergunto: você é um cristão que tem mudança de vida ou sua vida continua a mesma? Pastor, não dá para alisar um pouquinho? É palavra. Glória a Deus, aleluia. Se os nossos compromissos não forem reais com Deus, não adianta nós termos compromisso com coisas. Se o nosso relacionamento não for real com Deus, não adianta a gente ter relacionamento com coisas. Ah, hoje é o dia da minha escala, então eu tenho que estar lá na igreja. Hoje não é dia da minha escala, então eu também não vou. Ah, hoje vai ter uma Bíblia. Não quero saber de trabalhar para nada, ninguém. Vou sentar porque eu quero estar na Bíblia. Não entendi. Eu não consigo entender essa geração de hoje. E olha que os grandes estão começando a se adaptar aos mesmos dos pequenos de hoje. Não fala grosso não, não chora. Não gostei do que o Senhor falou. A igreja só cresce quando existe maturidade espiritual. E o problema é que muitas das vezes, quando a gente entra nisso, a gente quer fazer do nosso jeito. Tem muita gente fazendo do seu jeito. Fala para o seu irmão: acabou. Ah, eu vou para a igreja, eu vou do meu jeito. Acabou. Ah, eu vou para a igreja, eu vou fazer do meu jeito.
Porque aqui só tem um que tem que ser centro de tudo e de todas as coisas: Cristo Jesus. E abaixo dele, Deus colocou um apóstolo na sua vida. Você não vai fazer desse jeito mais. Por quê? Porque se essa igreja tiver que crescer, ela vai crescer com ordem, com decência, com testemunho de vida. E se tiver que começar por mim, vai começar por mim. Para depois que você estiver na mesma estatura, de uma maturidade de um homem de Deus, uma mulher de Deus, aí passa para você e as pessoas vão seguir o mesmo exemplo. A não ser, meu irmão, as pessoas vão olhar para você e falar assim: você é um hipócrita. Você está dentro da igreja, mas você nunca foi um cristão. Por quê? Porque o seu testemunho não condiz com o que você fala. Meu Deus. Entendeu, Marquinhos? Entendeu, Luciano? Você pode ser um caminhoneiro, mas você precisa ser um caminhoneiro cristão. Você pode ser um pedreiro, Marquinhos, mas você tem que ser um pedreiro cristão. Você pode ser um motorista, meu irmão, você tem que ser um motorista cristão onde você está. Vamos lá, quem tem mais aí? Você pode ser um cara que trabalha no escritório lá, mas você tem que ser um cristão dentro daquele escritório. Você não é apenas um título, e por trás do título tem Cristo em sua vida. Não, é Cristo na sua vida e depois é o seu título. As pessoas têm que olhar para você e identificar que Cristo é Senhor absoluto da sua vida. Não tem outra, não tem mistura com nada, com ninguém, meu irmão. E escute o que eu vou falar para você. Cuidado com suas amizades. Eu vou entrar aqui, não vai dar tempo, eu vou. 36. Cuidado com suas amizades. Você só anda com gente do mundo carnal. Cuidado, meu irmão. Nem tudo, a Bíblia fala que nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor. Tem crente sendo enganado por ímpio. Tem crente sendo enganado. Gente ímpia, perversa, maldosa, e que vai sorrir para você, vai sentar na sua mesa, vai comer na sua mesa, comer do seu pão, maldosa. E você com essa cara de bobo. Vai fazer igual. Quem foi que pregou? Foi você? Quem pregou aqui? Foi Elisângela, do rei. Do rei lá que orou por ele. É o rei Ezequias. Ezequias? Não lembra? Não acredito, porque eu também não lembro. É Ezequias, Gabriel, que ele sofreu uma doença lá no estômago. Olha o bobão. Depois que Deus acrescentou 15 anos para a vida dele, sabe o que ele fez? Abriu as portas da casa dele para a Babilônia entrar. E entrou bonitinho. Por quê? Porque ele achou que era o quê? Amigo. Ó, meu irmão, a Bíblia fala que nós temos que ser manso como uma pomba, mas esperto como uma serpente. Fala para esse crente aí que está do seu lado. Fica esperto, irmão. Não, mas é minha amiguinha, é meu amiguinho. Vem cá, entra na minha casa, entra na minha vida, vem conhecer tudo que eu tenho, vem saber. E você vai abrir no teu coração daqui a pouco, quando o pecado tomar conta da tua vida, você não acha ruim, porque você sabia que aquilo era mal para você e você abriu sua porta. Sentou na sua cama, comeu na sua mesa, conheceu suas intimidades e você ficou com essa cara de bobo. Para de ser bobo. Você não é bobo, você tem Cristo. Eu creio. Você tem Espírito Santo. Eu creio. Você é templo e morada daquele que vive neste mundo ainda. Eu creio. Então precisamos acordar, despertar. Senão a gente vai ser enganado. A igreja ela não avança por causa disso. Eu não quero criar um monte de fantoche aqui dentro da igreja. Vem para a direita, para a esquerda, para a direita. Não, para a direita. Vem para a direita. Não. Eu quero gente madura. Mas eu não quero gente carnal, eu quero gente espiritual. Mas eu também não só quero espiritual aqui dentro, que olha para mim e fala assim: pastor, estou vendo o diabo ensolado. Não é assim. Eu quero gente, como Paulo fala, uma consciência limpa. Uma consciência digna, uma consciência pura, uma pessoa que tem a decência para saber o que está fazendo, porque sabe que se fizer errado, vem para si. A Bíblia fala que o que o planta o homem, ele também colhe. Então vamos andar, a Bíblia fala assim: andar em paz com todos os. Ande em paz, porque se você anda em paz com os outros, você tem paz na sua vida. Aí quando você chegar com alguém e falar assim: irmão, vamos orar. Vamos buscar Deus aqui.
se unir, porque a gente precisa ver o que precisa ser resolvido. O que você acha? Aí aquele cara que é espírita fala assim: pastor, o senhor está certo. Eu sinto no meu coração isso, pastor. Aí o outro fala assim: está certo mesmo, Luciano. Olha, nós precisamos colocar essas coisas em ordem. As coisas não podem ficar do jeito que está aqui, não. Irmão, quando a tua casa está em desordem, o que você faz? Bagunça mais ainda? Quando está sujo, o que você faz? Quando você percebe que está faltando luz, o que você faz? Paga a conta. Mas precisa pôr em ordem. Porque se você não coloca a sua casa em ordem, escuta o que eu vou falar para você, ela vai perecer. Não adianta. Aí tem aqueles que falam assim, vamos lá. Porque tinha a turminha dos ricão lá dentro. Os ricão falavam assim: a gente só precisa trabalhar porque o que a gente ganha é o suficiente para nos manter aqui como espiritual. Engano. O seu trabalho foi um meio que Deus abriu como porta para você se sustentar. Amém. Mas isso não é a base de vida e salvação. É verdade. Vou repetir. Pare de ficar colocando desculpa que o seu trabalho é a maneira que você tem para você sobreviver. A tua vida é Cristo. Amém. Porque na hora que você cair de cama, eu quero ver se você pode se levantar para ir trabalhar. Não, porque você sabe. Se eu não for trabalhar, quem vai me dar o sustento? Se você nunca creu em Deus, você é um ator. Pode falar que é um ateu. Porque quem crê em Deus confia. Quem crê em Deus espera. Quem crê em Deus descansa. Ou você esqueceu que Deus tirou o povo do Egito e colocou no deserto para depender dele? Vai ler Bíblia, meu irmão. Para de falar neira. E você fala para quem muitas vezes não deveria falar, sabia? Eu olho e falo assim: tem misericórdia. Aí eu vejo um monte de jovem aqui como tem nessa igreja. Porque uma igreja que tem jovem é porque tem vida. Ih, pastor, quer dizer que o velho não tem valor? Só tem jovem aqui, amém? Amém. Uma igreja que tem jovem tem vida. Agora, essa vida precisa ser uma vida em Cristo. Não pode ser uma vida apenas porque você vê aqui: pastor, hoje o culto está vazio, pensei que aquela gatinha ia vir hoje. Ei, pastor, pensei que aquele gatinho ia estar aqui hoje. Você está perdendo tempo com uma coisa que você não deveria. Eu falei: Gleice, e tudo que eu peço, graças a Deus, a bichinha está afiada nessa dança. Eu falei: Gleice, fala para essas meninas pegarem, tirar uma palavra e postar, sei lá, compartilhar. Elas têm que amar primeiro a Deus, não o que elas estão fazendo. Porque se amar só apenas ficar dançando para lá e para cá, isso não serve de nada. Se o Vinícius segurar uma máquina na mão e achar que só porque aquela foto está bonita, coloridinha, ele está tirando aqui, nossa, que legal tal, mas se o coração dele não for o coração de homem de Deus, não serve de nada. Se você não tiver amor porque você está aqui servindo de pé nessa porta ou lá no fundo, com a intenção de interceder, porque a guerra espiritual não é natural, eu estou aqui falando essas coisas. Sabe o que o diabo está fazendo? Bombardeando a sua cabeça, bombardeando a sua mente, falando assim: ei, acaba esse culto que isso aqui é chato. Sabe por quê? Ele não gosta que você escute a palavra da verdade. Ele tem prazer pela mentira. E qual é a mentira? Vive do jeito que você está, tá bom demais. Todo mundo vive assim. Você quer viver assim, porque eu não quero viver essa vida. Porque se eu for viver essa vida, eu vou para o inferno. Então, se for para ser um crente morno, eu prefiro sair e viver a vida que eu tinha antes. Agora, se for para ser um crente frio, eu quero todo dia melhorar e melhorar e melhorar e melhorar, para que ele cresça em mim todos os dias da minha vida. Ah, pastor, mas tem um que não está fazendo. Meu irmão, para de se importar com quem não faz. Não se importe com quem não faz. Porque aquele que não faz, Deus vai lá e levanta outro no lugar. É assim que o reino de Deus faz, meu irmão. Deus não tem, olha, se tem uma coisa que Deus tem, é pressa para a obra. Mas não tem tempo para perder para quem não tem nada para oferecer. Eu não falo não tem nada porque a pessoa não tem. Tem, mas não quer. E quando não quer, não faz. Eu não sei, no meu tempo de jovem, a gente gostava muito de tomar banho de açude. Aí o mais traquina era quem sempre chamava a turma. Era ou não era? Ele falava assim: vamos embora, vamos dar banho de açude. Aí a gente que era meio medroso, que tinha medo de tomar a surra do pai e da mãe: ah, não, mas deixa de ser frouxo, rapaz. É
rapidinho, aí toma banho lá, volta, sai. O problema é o seguinte, você ia, mas quando você voltava todo cinzento. Mas você sabia que se voltasse cinzento, você ia tomar uma? Mas você não se preocupava na primeira atitude, que era do ir. Você ia. E ia induzido porque tinha alguém que falava assim, vai ser bom, vamos tomar banho de açúcar que vai ser maravilhoso. É ou não é? E ia. Eu estou falando do meu exemplo, tá bom? Cada um aqui tem o seu. E a gente ia. Meu irmão, você acha que eu me preocupava na ida e no tomar do banho se eu ia tomar açúcar? Eu não estava preocupado com isso. Eu estava preocupado com o momento. Quando o momento de Deus chegar aqui, meu irmão, posso falar para você? Não se preocupe com nada, só se preocupe com o momento, porque vai chegar. Vai chegar o momento. E quando chegar o momento, pastor, não importa, está lá, estão guerreando. Os amonitas estão guerreando com o povo de Israel. Sobe Moisés lá para cima. Josué está lá. Sobe Caleb, sobe Moisés lá para cima. Quem está do lado dele? Que eu sempre esqueço. Oh meu pai, hoje eu estou com a mente que está do lado dele. Não, é Arão e Ur. Os dois estão segurando os braços de Moisés. A Bíblia fala que enquanto Josué está guerreando, enquanto as mãos de Moisés estendidas, eles estavam vencendo a guerra. Quando Moisés cansava que as mãos faleciam, eles começavam a perder a guerra. Meu irmão, quero falar uma coisa para você. Enquanto tiver um homem de Deus com o coração voltado para essa obra vai avançar, vai crescer, vai além, vai alcançar o plano e o propósito de Deus. Enquanto as mãos estiverem, não importa se é um, não importa se é dois que estiverem segurando as mãos e falar assim, pastor, nós vamos chegar ao alvo que o Senhor tem preparado. Nós vamos vencer essa guerra, custe o que custar, em nome de Jesus. Agora tem momentos que a gente fala assim, vamos, os filisteus estão lá, nós precisamos lutar contra eles. O que você está fazendo aí, o trigo lá? Meu pai, acertei o talento hoje. Gideão, o que você está fazendo aí, homem valente? Sai daí. Sai daí, meu filho. Deixe de ser covarde. Você está cuidando do que é seu. Eu não sou Deus que cuida só para aquilo que é seu próprio. Não, eu tenho algo melhor para você. Sai daí. E a Bíblia fala que Gideão saiu e ele queria a prova, Deus deu. Ele fez tudo exatamente para ter certeza do que ele ia fazer. Deus era com ele. Aí Gideão saiu naquela, né? Agora eu vou ajuntar um monte de gente para a gente ir para a guerra. Diz a Bíblia que ele pegou, acho que foi 32 mil homens. Depois pesquisa. E ele foi e procurou 32 mil homens. Agora ele falou, agora pode vir. Agora a coisa vai ficar baba. Só que na hora que ele foi para a luta, só sobrou. Meu irmão, olha para mim. Não importa se é com um, se é com dois, se é com três, se é com quatro. O que importa é que aquele que está na frente liderando é maior do que aqueles que estão para vir atrás. Ponto final. Deus vai sempre levantar aqueles que querem a luta. Não importa se aqueles que ficaram para trás ficaram porque desanimaram, ficaram porque cansaram. O que importa é que quem vai para a luta e vence sempre vai trazer a vitória. Quem está atrás também vai falar assim, então era para mim ter ido, era para mim ter feito, era para mim estar junto. Não tem problema. Você vai compartilhar da mesma bênção. Só que eu vou falar para você, o mais prazeroso é quando você está junto. Por quê? Porque você faz parte daquela história para toda a vida. Aleluia, Deus. Eu quero fazer parte da história para toda a vida. E eu estou desafiado. Eu me desafiei para esse ano de 2026. Eu não vou ficar nessa vida acomodada. Aleluia, Deus. Eu vou mudar tudo. Eu vou começar pela minha vida, pela minha casa. Eu vou mudar tudo. Pastor, para que isso? Para mostrar que o Senhor vai mudar? Não, porque eu sei o que Deus tem preparado para mim. Eu não sei o que você tem de Deus preparado para você, mas eu tenho uma coisa: Deus não quer você na mesmice, não, meu irmão. Deus não quer que você viva mais um ano como você viveu todos esses anos que já passaram, não. Ele tem algo novo e algo maior para fazer. Agora isso depende de. Agora fica aí se sentindo coitado. Não, sou coitado, estou pior do que o carrapato grudado na bunda do cavalo. Quando ele bate para cá, bate para lá, bate em mim também. Está desanimado, anda comigo. Eu vou mostrar para você que existe um caminho de excelência. Aleluia, Deus. Eu vou provar para você que existe um caminho de excelência. Sabe por quê? Porque Deus revela as suas intimidades, os seus planos e os seus propósitos para os seus profetas. Glória a Deus. Tem intimidade. Fique de pé.
Eita glória. 10 minutos. Pastor, vim só para ouvir hoje daquele jeito. Você veio hoje para receber o melhor que Deus tem para essa igreja. Quem ama essa igreja? Pode vir um louvor. Porque se você não amar essa igreja, meu irmão, e amar de uma forma que Cristo espera que você ame, essa igreja não vai sair do que está. Porque ela não vai sair, porque Deus precisa de você. Agora, como Deus precisa, aí é a tua intimidade para com Ele. Nós temos muito a fazer nesse ano. E Deus conta com você. Eu, olha só, vou perguntar para você aqui. Quem quer ter mudança de vida nesse ano? Alguns querem, outros não. Quem quer ter mudança de vida esse ano? Alguns querem, outros não. Se nós queremos ter mudança de vida, isso tem que começar por nós. Nós vamos ter encontro. Nós vamos ter cura interior aqui na igreja. Nós vamos ter jantar de casais. Nós vamos ter trabalho com jovens. Nós vamos ter muita coisa boa. Mas tudo isso não importa se o nosso coração não estiver apaixonado e alinhado com o propósito de Deus. Se não tiver, não adianta. Se a nossa alma não estiver voltada para com Ele de uma forma tão excelente, não adianta. Então vamos amar. Vamos amar como corpo. Vamos amar como igreja. E vamos fazer o melhor para que essa igreja ande e cresça saudável em Cristo Jesus. Quero orar com você, posso? Pastor, minha fé está pouca hoje. Não tem problema. A minha pode aumentar a sua. Ah, pastor, eu estou sem fé nenhuma. Então fique tranquilo. Se você só simplesmente fazer o que eu estou falando, Deus já está feliz por saber que você tomou atitude. Eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos. Então eu quero pegar você. Vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente. Pode deixar acesa. Deixa essa amarela aqui acesa. Isso. Vem aqui na frente. Pode vir. Eu quero que você escolha 2, 3 irmãos aqui com você. Escolha aí. 2 ou 3 irmãos. Isso. Pode pegar na mão desse irmão, dessa irmã. Eu vou falar uma coisa para você. As orações que são atendidas não são as orações quando você está cheio de fé. Sabe disso? Mas por quê, pastor? Porque Deus muitas vezes Ele para ouvir a oração de um coração contrito e quebrantado do que uma pessoa que está cheia. Quem está cheio não quer receber nada, sim ou não? Mas quem está disposto a oferecer algo, você está com o coração totalmente quebrantado. Fala assim, eu quero. Eu não sei o que você quer aqui para a sua vida, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe do seu cansaço, o Senhor sabe da sua fadiga, o Senhor sabe do seu desânimo. O Senhor conhece seu coração. Ninguém melhor do que Ele para atender o desejo do seu coração. Ah, pastor, mas é muita luta. Tem luta na minha casa, tem luta na minha família. Pastor, não acerta, as coisas não andam, não prospera, parece que está amarrado. Meu irmão, Deus não tem prazer com isso. Mas Ele precisa alinhar alguma coisa no seu coração que está desalinhado. Agora, quem tem que descobrir isso é você. Tem Deus de volta? É você. Eu não quero ter que dar para o mundo aquilo que eu prefiro entregar de melhor para Deus. Se eu tiver que dar, eu vou dar o meu melhor para Deus. O meu melhor tem que ser para Ele. Seja você o melhor que Deus espera. Amém? Então eu quero orar. E o que você vai orar? Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Olha para ele. Fala, meu irmão. Eu sei que eu falhei. E muito. Porque eu sei que eu posso oferecer algo. Mas eu estou esperando mais dos outros do que o que eu tenho para oferecer. Olha, Deus me deu. E Ele não vai tomar. Porque o que Ele deu é para ser dado. E foi de graça. Ah, de graça. Tem que você tem algo para oferecer? Então, vamos orar. Olha pela sua vida e fala, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Agora o que o Senhor quer de mim? Senhor, nem eu sei, eu estou mais perdido, eu estou sem fé, eu estou sem expectativa, eu estou sem direção, eu estou perdido. Senhor, eu estou no deserto, eu estou no deserto que não tem sombra, não tem água, não tem pão, nem tem nem o Senhor nesse deserto, porque eu fui só. Eu quero
uma solução. Eu quero que o Senhor me mostre o caminho de volta. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria de como acertar e alinhar o meu coração ao teu, Deus. Porque se a tua palavra fala que sem mim o Senhor eu não posso fazer nada, então é por isso que eu estou perdido. Porque está faltando o Senhor na minha vida. Está faltando o Senhor no meu coração. Está faltando o Senhor como base de fé. Está faltando o Senhor como chamado genuíno, puro e verdadeiro. Está faltando o Senhor naquilo que tem como plano e propósito. Porque sem o Senhor eu não estou conseguindo fazer nada. Nada, meu irmão. Então eu reconheço em nome de Jesus. Deus quer ouvir de você a oração que, por mais simples que seja, mas que saia da sua boca como verdades para o coração, para Ele poder se ouvir e possa deitar as suas orações. Olhe no seu lugar, feche os seus olhos, olhe no seu lugar, para Deus eu quero, eu preciso, eu anseio, eu desejo, Senhor, eu anseio por essa missão, eu anseio por esse tempo, eu anseio por esse momento. Precisa alinhar, Senhor, que o Senhor vem comigo, Pai. Abra sua boca. Peça para o Espírito Santo de Deus mostrar para você o que precisa ser alinhado na sua vida.